Olá, meus irmãos de Ideal Espírita, nós que nos encontramos mais uma vez aqui nessa plataforma tecnológica, onde nós vamos conversar sobre mais um tema da doutrina espírita. Eu espero que meus irmãos aí, meus amigos, estejam bem. Se não estiver bem, vamos ser positivos, vamos pensar que isso é uma fase, uma transição, e vamos nos fortalecer para o ideal que Jesus espera tanto de nós, né? O nosso esforço, a nossa vontade de mantermos na linha e na direção do bem, ou seja, no norte de Deus, ok? Como todos vocês sabem, né, nós vamos cumprir aquele verdadeiro protocolo, né? Nós vamos fazer a leitura da página, ou seja, vai ter a página de abertura, depois nós faremos a prece e então nós daremos prosseguimento, que eu diria assim, na conversa, né? Vamos conversar sobre esse mais um assunto do Espiritismo tão interessante para nos esclarecer, principalmente para aí, meu irmão, você que está aí, novo, recente na doutrina espírita, né? Que ainda não tem conhecimento, não domina tantas questões fundamentais do Espiritismo, ou seja, da nossa amada doutrina, do que ela trata, e para os irmãos que estiveram muito tempo afastados, estão retornando para a causa espírita, para o conhecimento espírita, mais uma vez uma oportunidade de aprender ou de rever esses conhecimentos. E aqueles irmãos mais experientes, né, nós contamos com a sua vibração, com a sua energia, para que a gente possa dar prosseguimento ao nosso trabalho de difusão da nossa amada doutrina dos Espíritos, ok? Daqui a um minutinho nós vamos nos encontrar depois da leitura da página para fazer a prece, ok? Livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 85. Testemunho. Respondeu-lhe Jesus: Dizes isso de ti mesmo ou foram outros que te disseram de mim? Está em João, capítulo 18, versículo 34. A pergunta do Cristo a Pilatos tem significação mais extensiva. Compreendemo-la aplicada às nossas experiências religiosas. Quando encaramos no Mestre a personalidade do Salvador, por que o afirmamos? Estaremos agindo como discos fonográficos, na repetição pura e simples de palavras ouvidas? É necessário conhecer o motivo pelo qual atribuímos títulos amoráveis e respeitosos ao Senhor. Não basta redizer encantadoras lições dos outros, mas viver substancialmente a experiência íntima na fidelidade ao programa divino. Quando alguém se refere nominalmente a outro homem, esse homem pode indagar quanto às origens da referência. Jesus não é símbolo legendário, é um mestre vivo. As preocupações superficiais do mundo chegam, educam o espírito e passam, mas a experiência religiosa permanece. Nesse capítulo, portanto, é ilógico recorrermos sistematicamente aos patrimônios alheios. É útil a todo aprendiz testificar de si mesmo, iluminar o coração com os ensinos do Cristo, observar-lhes a influência excelsa nos dias tranquilos e nos tormentosos. Reconhecemos, pois, a atitude louvável no esforço do homem que se inspira na exemplificação dos discípulos fiéis. Contudo, não nos esqueçamos de que é contraproducente repousarmos em edificações que não nos pertencem, olvidando o serviço que nos é próprio. Bom, senhores, vamos fechar nossos olhinhos, vamos trazer na nossa tela mental a imagem de Jesus que cada um gosta de ter. Querido Mestre Jesus, nós que nos encontramos nesse momento, te pedimos, Senhor, que abençoe o nosso dia, que abençoe as nossas palavras, que abençoe esse momento, que possamos, Senhor, ser portador de uma grande mensagem, da mensagem espírita, fazer com que os nossos irmãos se sintam consolados, se sintam
que são espíritos eternos a caminho em um processo de evolução. E que todo mal, todo estado ruim que passamos no momento é um processo transitório, Senhor, que é para o nosso melhor espírito, para melhor aproveitarmos os nossos pendores, as nossas tendências, fazendo-nos reconhecer, descobrir as coisas ruins que tem dentro de nós, como também as coisas boas, e fazer superá-las, as coisas ruins, substituindo, colocando no lugar as coisas boas que nós deixamos de fazer ou que nós não sabíamos fazer. Abençoe essa instituição que nos recebe, a todos os irmãos aí, que eles possam sentir a bênção de Deus, o amor profundo de Jesus sobre todos nós, e que a gente possa ouvir o chamado, o seu canto de amor, e nos decidir definitivamente em direção ao norte do bem, do nosso Pai Maior, para que nós possamos um dia herdar a nossa grande herança divina como seres co-criadores em plano maior. Obrigado, Senhor, que nos abençoe nosso dia de hoje. Que assim seja. Então, meus irmãos, estamos de volta. Como está programado para que nós possamos falar sobre o objetivo do esquecimento do passado. É um assunto, dentre tantos assuntos da doutrina espírita, né? É um assunto que os detratores até do espiritismo, ou seja, os críticos do espiritismo, os céticos, etc., eles gostam de usar o fenômeno, né, o funcionamento, o mecanismo do esquecimento do passado como uma prova irrefutável, no segundo eles, que seria que a reencarnação não existiria, que a reencarnação seria uma fantasia de nós espíritas e dos espiritualistas de modo geral, né? Mas eles estão profundamente, meus irmãos, mas profundamente enganados sobre isso. E vocês vão ver com a gente aqui, nós vamos caminhar nessa conversa. Eu espero a atenção de vocês. Na linha de raciocínio, vocês vão compreender que não, que faz parte, digamos assim, da misericórdia divina esse recurso do esquecimento do passado. Então vamos lá. A visão espírita, a sabedoria divina colocou o véu do esquecimento como uma proteção a mais na reencarnação. Então, para nós espíritas, nós compreendemos diante da grande mensagem divina que esse esquecimento ele é uma proteção para a nossa reencarnação, porque a reencarnação significa o quê? A volta de alguém que já esteve um dia aqui encarnado, ok? Então, se nós tivemos várias vidas aqui, então quando a gente encarna novamente, é preciso que a gente tenha um esquecimento, segundo a doutrina espírita. Esse esquecimento, ele seria o que a gente pode chamar do enredo, né? Ou seja, as histórias, todo o tempo, os dados, etc., mais da nossa vivência. Mas vai ficar no nosso espírito impregnado, registrado, outros elementos que nós vamos tratar mais aqui à frente para dar continuidade no nosso processo, ok? Mas vamos voltar lá à parte anterior, né? A gente faz muitas perguntas, né? A gente se pergunta muito sobre essas questões todas. E uma das perguntas mais comuns que são ditas, né? São faladas, é a seguinte: por que temos que, em uma vida, corrigir erros de vidas passadas, nos quais não temos a mais remota lembrança? Eu, pessoalmente, já ouvi muito isso de muita gente. Qual seria a lógica de a gente corrigir algo do passado, de algo que a gente não sabe mais, não lembra mais, não tem informações nenhuma? Essa é uma das perguntas muito colocadas, muito falada
dentro do meio espírita ou da proximidade do conhecimento espírita. Então, vocês compreenderam bem a pergunta, né? Ou seja, se eu não lembro nada do passado, então como é que isso vai me ajudar a corrigir no presente da minha encarnação? Essa é uma questão. A outra questão é: onde está a justiça divina se temos que pagar por erro que nem sequer lembramos? É uma outra pergunta muito comum, muito dita também entre as pessoas que se aproximam de nós espíritas, né, do conhecimento espírita, fazem essa pergunta. Se existe justiça divina, né, como é que eu vou saldar uma dívida, vou saldar um compromisso, um débito de algo que eu não lembro mais? Né? Como é que seria isso? Isso são perguntas pertinentes, são perguntas que têm até um nível de lógica. Mas nós estamos aqui para explicar como e por que esse mecanismo de esquecimento ele é fundamental para nós, espíritos encarnados aqui na nossa escola Terra, né? No nosso planetinha Terra querido, bonito, mas é preciso esse esquecimento. Vocês vão ver já já. A Joana de Anjos, que é um dos livros que eu busquei dela, né, um livro chamado Dimensões da Verdade, ela faz uma série de reflexões a respeito do esquecimento do passado, né, o esquecimento do pretérito. E aí eu destaquei um trecho muito interessante que ela fala assim: se desejaria recordar o ontem, se a ignorância quanto o mal que hajam feito, eles, os teus familiares, te sentem incapaz de fitá-los, entendê-los, ajudá-los, amá-los, oferecendo-lhes a compreensão e a simpatia, como te portarias? Como te portarias se, na filha rebelde, identificasse antiga companheira que o adultério arrastou? No irmão consanguíneo, o destruidor do antigo ninho de venturas que o tempo não consumiu? No pai ou na mãe, no filho ou no outro parente, o arquiteto da tua ruína, ou na vítima da sua sandice? Vão anotando essas reflexões que ela coloca, né? E tem uma outra de um estudioso do espiritismo, chamado Regis Mesquita, que é muito interessante também o trabalho dele. Ele também coloca outras reflexões nesse contexto, que nós já vamos voltar a comentar. Ele diz: é por isso que observamos dentro das famílias espíritos que têm perfeita afinidade, enquanto outros parecem destoar daquele meio. São diferentes, difíceis, muito provavelmente reclamam um reacerto, embora não de maneira explícita, porque temporariamente estão envoltos no véu do esquecimento. Estas não são afinidades muito comuns no nosso atual estágio, enquanto não entendidas causam muitos danos, podendo atrasar em muitos a encarnação. Neste caso, não há o que se preocuparem os motivos da rejeição natural, que algumas pessoas nutrem por nós. Há sim que se compreender que é através do amor e do perdão que as relações de ódio se transformam em respeito e simpatia, que nada mais são do que o início do amor. É uma outra reflexão interessante que o nosso irmão Regis Mesquita nos coloca para a gente, nos traz para a gente, a respeito das nossas dificuldades no relacionamento familiar. Todos nós aqui na Terra possuímos, na nossa estrutura familiar, não só no nosso núcleo familiar, mas em todo, parentes e que nós não temos afinidades, e parentes que nós não temos, nós temos muita dificuldade no nosso relacionamento, né, de convivência.
E chega ao ponto, quando é no núcleo, nós observamos dificuldades de filho com pai, de mãe com filhos, e entre todo mundo, de irmão com irmãos, né, e etc. Sempre aparecem esses pontos de dificuldades, em que até a nossa querida amada Joana de Ônibus, a benfeitora, ela fala que são a evidência dos casos, problemas que nós precisamos urgentemente observar, entender esse processo que está acontecendo, e aí sim nós termos a paciência, a resignação, né, do convívio, da situação, e aí a gente tem que, dessa vez, apostar na outra polaridade, a polaridade não só agora mais da aversão, mas assim do bem-querer, do amor, da bondade. Nós vamos ver já mais à frente. Mas antes de a gente pensar nessa questão do esquecimento do passado, meus irmãos, precisamos refletir sobre a questão da reencarnação. Então eu trouxe aqui assim, a primeira coisa que precisamos entender é por que motivo reencarnamos. Então, para pensar a questão do esquecimento do passado, é necessário que a gente vá estudar, vá compreender, vá refletir sobre os motivos da reencarnação. Ou seja, temos que nos fazer essa pergunta: por que reencarnamos? Né? O que tem por trás? Então, o motivo principal, número 1, né, a linha número 1, é evoluirmos. É a evolução, é o progresso do espírito. Segundo a espiritualidade e segundo no próprio Livro dos Espíritos, não seria possível uma forma mais acelerada, né, de progresso se a gente não mergulhássemos no mundo da carne, no mundo da matéria, para desenvolver os potenciais que o nosso espírito ainda está adormecido. Ou seja, nós precisamos da fase material, da longa fase material, né, que é até chamado de fase hominal, para que a gente desenvolva, desperte faculdades, recursos que serão importantes lá no futuro, lá quando o nosso espírito não tiver mais necessidade do mundo material, ou seja, quando o nosso ciclo de reencarnações estará concluído, fechado, pelo menos para a depuração, para o aprimoramento do espírito. Claro que você poderá voltar, nós poderemos voltar no mundo material para dar cumprimento à lei de amor e de caridade como missionário, né? como alguém que venha trazer uma mensagem, uma experiência, um exemplo lá das esferas superiores, como acontece com os espíritos atualmente superiores, que a história registra e que atualmente está encarnado entre nós. Então ele fala aqui também, entendendo que temos um passado muito longo, de muitas reencarnações, portanto, com muitos desacertos e situações a melhorar. Então, como nós temos um pretérito também difícil, um pretérito comprometedor, onde nós praticamos muitos erros, praticamos muito mal, né? Nós estávamos profundamente distantes da lei de amor, de justiça e de caridade, e essas coisas pesam hoje no nosso espírito, porque a justiça divina coloca que essas coisas precisam ser colhidas, né? A lei de causa e efeito. A gente precisa colher aquilo que nós plantamos. Mas a mesma justiça divina, pela sua misericórdia, ela nos possibilita os recursos da reparação, da transformação. E é a hora que a gente pega todo o mal que nós criamos e transformamos em adubo do nosso crescimento espiritual. Então é preciso que a gente repare isso. Então é preciso que a gente tenha tantas outras encarnações, ok? O esquecimento do passado é uma proteção para o reencarnante, com novas oportunidades de desenvolver habilidades, quitar débitos, desenvolver os recursos de fazer novas escolhas. A reencarnação com menos influência do passado é uma
oportunidade facilitada. Isso quem disse também é o pesquisador Regis Mesquita, muito interessante, que está profundamente ajustado, né, coerente com a doutrina espírita. Então, o outro elemento, né, por que nós temos que esquecer quando reencarnamos? Vamos dar para a gente zerar certo nível do jogo, certo nível das nossas relações, para a gente começar de novo. Então é preciso a gente não ter as lembranças dos enredos, né, da história exatamente, a coisa como foi, para que a gente comece tudo de novo, comece todos os processos. E bem nós sabemos, pela doutrina espírita, que a reencarnação, nós mudamos de posição, nós mudamos de situação econômica, de situação social, nós mudamos de etnia, nós mudamos de cultura, nós mudamos de posições geográficas, de localidade, nós mudamos até de certos núcleos familiares, nós mudamos de nação, não é? Nós mudamos até de sexo, né? Passamos a experimentar a outra polaridade sexual, ou seja, o espírito passa por diversas formas de experiência no mundo material, que ele precisa ter. Todos nós passamos. Então, nessa mudança de jogo, né, aquele que um dia foi filho, uma outra encarnação, ele pode ser daquele que foi o pai dele numa existência atrás. Muda-se as posições, entendeu? Às vezes, o casal, às vezes você é casado com uma pessoa numa encarnação, aí depois de um certo tempo de outra encarnação, você reencontra como irmãos, entendeu? Como outras formas, outras ligações. Então é nesse contexto que a providência divina, a justiça divina vai nos moldando, vai nos colocando nas nossas relações sociais, no nosso enfrentamento até com o meio ambiente, vamos dizer assim, nas nossas relações familiares e tudo mais, as posições que melhor estará adequado à nossa reparação e ao nosso aprendizado. Então é preciso, como eu li anteriormente para vocês, como a Joana de Anjos colocou, é preciso esquecimento. Imagine, você tem um fator de reparação com determinado espírito que nasceu como seu filho. E numa existência antiga vocês foram árduos inimigos. Você descobre que ou ele fez um mal muito grande para você, até tirando a sua vida, ou levando a sua ruína, ou o contrário, ou você fez isso com ele. O ódio que ficou no espaço-tempo aí de outros momentos, né? Em processos, às vezes, muito duro de obsessões, de conflitos, de perseguições, chega um momento que é preciso acabar com tudo aquilo ali, reorganizar as relações, reorganizar as questões para dar seguimento à evolução do espírito. Não podemos esquecer que a perfeição moral, né, como Joana de Anjos coloca, a perfeição moral relativa é o destino de todos nós. Nós estamos destinados a sublimar o nosso espírito, a sublimar o nosso amor, a superar todo e qualquer ódio, toda e qualquer diferença que possuímos, toda qualquer negatividade que a gente ainda tenha ou que a gente ainda esteja registrado no nosso espírito como um compromisso ainda a ser resolvido. Nós temos que zerar essa conta, superar tudo isso. E aí é através das encarnações, através dos convívios, através das relações, através dessas novas formulações que a providência divina, né, que os espíritos guias da nossa humanidade, da nossa família, de nós, nos coloca para que melhor possa a gente superar aquela questão. Já foi dito, não foi por mim, mas foi dito pela Joana de Anjos e por outros espíritos. Às vezes nós temos um membro familiar muito difícil,
Mas a situação que nós encontramos no enfrentamento com membro familiar muito difícil, com situações muito difíceis ali, acredite, meus irmãos, foi a melhor formulação elaborada pelo alto, pela espiritualidade superior que cuida das nossas vidas. É o melhor momento, é a melhor situação que foi colocada. Por isso que o Chico Xavier, nosso amado Chico Xavier, sempre dizia que nós nascemos no tempo certo, na família certa, no país certo, etc. Nós temos as profissões certas, ou seja, está tudo dentro dos elementos que foram colocados para a gente desenvolver o nosso melhor potencial e corrigir as nossas falhas. E existe aquele outro elemento também, que a gente não só reencarna para reparar ou depurar as nossas faltas, a gente encarna também para desenvolver outros potenciais, para desenvolver outros conhecimentos. Então, por exemplo, se você durante tanto tempo desenvolveu a sua capacidade mental para a área de cálculos, de matemática, mas outras áreas você não desenvolveu, chega um momento que a espiritualidade planeja uma encarnação para a gente, que esses arquivos eles ficam assim bloqueados, eles ficam não acessados pela gente. Então não vem como grande forma de inspiração, a vida não nos conduz, desculpe, para essa direção. Aí a gente vai para uma outra direção, para nas primeiras vezes, provavelmente, a gente começar a desenvolver outros potenciais do conhecimento e da atividade humana, e etc., e da atividade do espírito, né? Então a gente também passa para outras, tem as experiências para desenvolver na encarnação outros potenciais. E aí que a gente passa a entender o benefício do esquecimento espiritual. Entendeu? Desculpe, do espiritual não, do passado. Porque se eu não tenho que mexer com matemática e eu reencarno com todo o potencial em matemática, o que vai acontecer comigo? Eu naturalmente vou voltar para onde eu sou mais afim, que eu estou mais acostumado, que eu me sinto melhor, é o meu terreno, vamos dizer assim. E a gente vai deixar mais uma vez de não desenvolver outros campos, outros potenciais. E aí que a espiritualidade vem e o que ela faz? Ela faz que a gente não acesse essas informações. Não acessar essas informações que está dentro do nosso espírito é a gente não ter a lembrança, para que a gente possa começar a desenvolver os outros potenciais. É o segundo ponto do esquecimento do passado. Ouviu como é que é coerente? Como é que tem lógica? Que isso, na verdade, é a comprovação da misericórdia divina, gente. Das leis de Deus, do grande amor. Não é? Não é isso, gente? Então, vamos lá. Os Espíritos informam na questão 392, pode procurar aí no Livro dos Espíritos, na pergunta 392, que diz o seguinte: por que perde o espírito encarnado a lembrança de seu passado? Kardec, ao seu tempo, ele teve a lucidez de colocar essa questão, de fazer essas perguntas para os espíritos. E aí os espíritos responderam: o homem não pode nem deve saber tudo. O homem não pode nem deve saber tudo. Olha só que interessante, nós não podemos saber tudo, gente. Primeiro que nós não estamos preparados, né? Nós não temos condições, vamos dizer assim, nem mental de saber tudo. E segundo, se é para um determinado fim, é preciso que a gente não saiba tudo, ok? Deus assim o quer na sua sabedoria, né? Ou seja, isso ocorre pela vontade de Deus. Não é vontade de X ou de Y, é do maior de todos, do nosso Criador. Sem o véu que lhe encobre certas coisas, o homem ficaria ofuscado, como aquele que pensa sem transição da obscuridade para a luz.
pelo esquecimento do passado, ele é mais o mesmo. Ou seja, o que ele está dizendo? O que é importante aqui, que os espíritos estão colocando, é a nossa essência, né? É o que nós sentimos, são os nossos valores mais intrínsecos, né? Mais internos da gente, mais de dentro da gente, os nossos verdadeiros pendores do sentimento. E esse que é o mais importante. E não as histórias, não os enredos, não certos conhecimentos, né? Porque, como eu já expliquei para vocês, tem um motivo desse esquecimento. Então, ele esquece para que possa desenvolver o espírito. Se não esquecesse, gente, nós iríamos manter a nossa animosidade, nós teríamos naturalmente preferências pelas nossas questões de afinidade, não é? Nós não iríamos exercitar outras atividades do conhecimento e até do próprio espírito que nós precisamos fazer, ok? As decisões e as experiências nesta nova encarnação servirão de contraponto às experiências de outras encarnações. Ou seja, ao reencarnar, somente algumas informações do passado influenciam a nova encarnação. Isto evita que a mente seja inundada por influências do passado. É aquilo que nós estamos conversando, né? Que se a gente encarna e mantém a memória da encarnação anterior ou das encarnações anteriores, aquilo vai ocupar a nossa mente, o HD aqui, mental, de tal maneira que a gente não vai ficar em condições de perceber o novo, de fazer o novo ali. Compreende? E é preciso, para o reencarnante, como ele coloca aqui, esse contraponto, né? Assim, se a gente precisa reparar uma coisa muito forte que nós tenhamos feito, ou que alguém tenha feito para a gente, é preciso que haja esse esquecimento para que a nossa natureza mais íntima, a nossa parte mais importante, aquela realmente que não é esquecida, ela possa fluir. E aí a gente vai identificar as animosidades, por exemplo, e a gente vai poder trabalhar esse sentimento de animosidade, né, de ódio e tudo mais, e inverter essa situação. Principalmente se tratar de pessoas que tenham acesso à compreensão espírita, né? Tendo acesso da compreensão espírita fica muito mais fácil, né? Porque ele já vai entender que isso vem de outras vidas e ele que tem um compromisso de ajustar, né? De consertar. Aquele que não é não espírito, ou aquele que não aceita essas ideias, fica uma confusão, né? Fica problemático, fica difícil. Aí fica com aquela tendência sempre natural de fugir do problema e etc. Mas a sabedoria divina ela é muito mais sábia do que nós, né? Nós não temos nem a sabedoria, vamos dizer assim. Ela sabe o que está fazendo, ou seja, a evolução se dá em processo realmente lento, como diz a Joana de Anjos. Então vai chegar um dia que esse irmão ele vai compreender essas adversidades e vai entender que ele precisa fazer uma nova experiência, né? Uma nova relação, uma reconstrução agora. Isto não quer dizer que as nossas memórias de vidas passadas sejam apagadas, até porque nós somos continuidade. Não somos a cada existência um livro em branco. Isso é interessante também. Não é que quando a gente encarna, que ele está dizendo aqui, que é zerado, resetado tudo, zerado, apagado, aquilo. Não é isso. É como eu falei, é zerado o enredo, é zerado as histórias, os sentimentos, as impressões, as tendências, aptidões elas ficam no espírito e elas vão servir como elementos para a identificação do problema e até a inspiração para como resolver esses problemas se a pessoa conseguir sintonizar com as forças do bem.
como ele está falando, né, por exemplo, a cada encarnação não é apagado totalmente da memória do espírito, né? Como eu falei, não é apagado, ele é arquivado, ele é bloqueado, a informação fica lá. Ela não, o espírito reencarnante ele não tem capacidade de acessar essas informações enquanto ele estiver na vida material, por exemplo, na vida de encarnado. A maioria, né? A grande maioria. Simplesmente estas memórias ficam guardadas e nos momentos de necessidade ou de vazão a algum gesto mais instintivo, elas fluem de forma de intuição. É por isso que temos tendências boas ou más, facilidades e genialidade. É o que ele está explicando aqui. É por isso que isso explica a genialidade de certas pessoas, né? A facilidade de certas pessoas com determinadas coisas. A gente, por exemplo, eu adoraria desenhar, sabe? Desenhar. As pessoas que fazem desenho acham uma coisa magnífica, mas eu não consigo nem desenhar um ovo direito, entendeu? Né, na escola com o professor, eu tinha vez de desenhar o planeta Terra, eu era acalhado com meus alunos, porque eu não conseguia fazer a coisa redonda. Ou seja, eu não vim com essa facilidade. Mas tem gente que, nossa senhora, tem uma facilidade absurda. Olha um objeto e consegue, no olhar, na memória, fazer os traços e ali sai o desenho perfeito. Gente com pinturas espetaculares e etc, né? Mas como ele falou aqui também, se existem essas coisas boas, né, vem como tendências boas, vem como tendências más. Né? Por isso que é chamadas tendências. As más inclinações e as boas inclinações. O que são as más inclinações? São os sentimentos, as forças ruins que nós praticamos no passado, que está dentro de nós. A gente só não nos lembramos de como nós construímos aquilo ali, do que nós fizemos, em termos de enredo, em termos de história, em termos de acontecimento, em termos de fato. A gente não lembra, mas tem aquela tendência. E aí, meus irmãos, quando a gente faz aquele mergulho do autoconhecimento, a gente vai descobrindo que nós não somos santos, né? A gente é até pessoas hoje destinadas, devotadas, interessadas no bem. Mas todos nós, cada um de nós, sabe o quanto temos de peso espiritual no que eu costumo chamar de passivo, né? O passivo espiritual da gente, ou seja, os casos, os problemas não resolvidos, as cargas de energias ruins que acumulamos durante tantas e tantas encarnações no passado que ainda não foi resolvido. Mas só que hoje nós temos a grande oportunidade de fazer essa reflexão, de fazer essa análise, avaliar tudo isso e começar a trabalhar agora, construindo mais o bem, né? E evitando cada vez mais o mal, até que a gente possa chegar o grande momento de sermos um ser integral, como diz Joana de Anjos, sublimarmos realmente os nossos potenciais e o nosso sentimento. Na questão 397 do Livro dos Espíritos, ele faz o seguinte, Kardec. Nas existências corpóreas de natureza mais elevada do que a nossa, é mais clara a lembrança das anteriores? Você está entendendo o que ele está perguntando? Ele está perguntando assim, quando o espírito está em outras fases, mais evoluído, contando, ele tem acesso a essas informações? Ele tem acesso a esses arquivos que eu falei para vocês? Que fica no espírito? Vamos ver a resposta dos espíritos. Sim, à medida que o corpo se torna menos material. Com mais exatidão, o homem se lembra do seu passado. Esta lembrança, os que habitam os mundos de ordem mais superior, têm mais nítida. O que ele está dizendo? Que é interessante. À medida que nós nos afastamos do passado, das coisas ocorridas lá no passado distante, nós esquecemos essas coisas. É como o adulto hoje que não esqueceu muito do que fez, do que aconteceu lá no tempo de criancinha dele. Né? A gente vai se afastando.
Mas acontece o seguinte na questão do espírito. O espírito, quando ele já passa para uma outra fase, em que ele vai se tornando espírito superior, espírito muito melhorado, em que ele fica menos material, o seu perispírito, as suas experiências, e ele acessa mais essas informações do passado. É como ele diz assim, passa a ser mais nítido todos esses arquivos que eu falei para vocês. Ele consegue compreender e entender com nitidez a cada minuto dos dias passados de outras encarnações. Ele começa a entender. Até chegar um ponto que ele se sublima, né, vamos dizer assim, ele se eleva totalmente, e aí ele tem a capacidade, e ele tem o equilíbrio, e ele tem a segurança, isso não vai afetar a sua personalidade, seu emocional, seu equilíbrio mesmo, voltando à palavra, ele tem acesso a todas as informações, ele sabe tudo, 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 de todas as existências dele, tudo que aconteceu. Só que ele já é um espírito que superou todos os males. Então ele pode olhar muito bem o passado, sem que o passado possa, no passado ruim, né, possa afetá-lo no seu presente. Ele está totalmente. Coisa muito diferente da gente, né? Concorda? Nós não podemos acessar certas informações do passado por segurança que a sabedoria divina colocou para nós. E isso iria criar um embaraço, uma dificuldade, um problema muito sério. Imagina, só imaginar uma hipótese, tá? Só um exercício mental. Imagina se a gente tem acesso a uma informação que nós fomos um tirano no antigo, lá do passado, que a gente foi uma dessas personalidades muito ruins do passado. Ou seja, se entrarmos a ter acesso a essa informação sem estarmos devidamente preparados, elevado, essas informações vão criar um grande tumulto para a gente, uma grande perturbação. Sentimento de raiva, sentimento de culpa, pode florescer diversos problemas da nossa ordem íntima. E aí Deus, com toda a sabedoria, o que ele faz? Ele não deixa a gente acessar. Por isso que até, só fazendo um parênteses, a doutrina espírita, ela não recomenda o uso generalizado, o uso não terapêutico devidamente bem feito por um profissional capaz, que saiba exatamente o que ele está fazendo, a questão das terapias da vida passada, né? Fazer aquela coisa toda de fazer sugestões do cara voltar a ter acesso aos arquivos. Então, não é bom, gente, não é bom. Por quê? É melhor que a gente nem lembre. Se não apareceu na nossa lembrança, não veio natural, não veio de forma natural qualquer tipo de lembrança, é seguramente para nossa proteção. Aí vamos ter um pouco de paciência, né? Diz os espíritos, quando a gente desencarna, boa parte a gente tem acesso lá no mundo espiritual, até mesmo para a gente compreender as dificuldades dos quais nós passamos, superamos ou não superamos, ou seja, alguns os casos mais difíceis que estejam no nosso espírito. Aí a gente passa a ter acesso àquilo e aquilo dá uma compreensão para dentro de nós. Então a gente só tem que aguardar isso, vamos ter paciência e ter fé, acreditar em Deus, acreditar nas leis divinas desse funcionamento. Por que esse é um mecanismo de proteção para a gente? Temos que aprender também a confiar. A Joana de Anjos também diz o seguinte: esquecer o mal para agir com acerto é a luz de amor na lâmpada da oportunidade. Então, para que a gente exerce, como ela está falando, para a gente ter a oportunidade de exercer as coisas boas, a gente precisa esquecer o mal. Se na nossa vida aqui, no nosso presente, a gente tem que, para a gente avançar, a gente tem que esquecer as coisas ruins, né, como o esforço da gente de esquecimento, aí não é uma questão de reencarnação, para que a gente melhor conduza, né,
E até o Cristo colocou isso, né? Que ele falava sempre da gente desculpar e esquecer para a gente continuar seguindo. Se isso nas nossas vidas, no nosso tempo, no nosso momento, é bom e é importante salutar, imagine de memórias de outras e outras existências. Mais ainda, né? Aí ela fala, ignorar os maus, desculpe, para ajudá-los significa ensejar-lhes com igualdade de condições a ocasião de reparar os males que tenha praticado. É uma outra coisa, né? Bom, é uma oportunidade dentro da lei de amor, de justiça e de caridade que a gente dá ao infrator, né? A gente dá àquele que nos fez mal a oportunidade dele reparar o mal com a gente. Então precisa ter essa questão do esquecimento para que ele tenha condição. Porque se a gente tiver a memória, a gente não vai deixar a coisa, o conflito vai estar estabelecido, a gente vai querer nos afastar, não vai querer ter o convívio, etc, etc, etc. Então é isso. Lutar contra a antipatia, procurando ignorar as causas da aversão que representa valioso esforço de libertação íntima. Então, um dos elementos que ela diz é aquela coisa da antipatia, né? Se a gente sente uma forte antipatia por alguém, nós, como espírito, temos o dever de enfrentar essa má tendência, né? Temos que enfrentar essa má tendência e buscar as coisas positivas, que o Chico ensinava isso, né? Na hora que a gente vê o mal numa pessoa, né? Ele dizia, procura ver o bem, concentrar no bem, etc, etc, para que a gente possa, pouco a pouco, né, nos dando essa condição, que a gente também tem que se permitir a isso, né, de a gente reverter esse sentimento. E até a gente descobrir coisas muito, muito interessantes na pessoa, muito boas na pessoa, e a gente dar vazão naquilo ali e continuar o nosso processo de recuperação. Entendeu? E assim, né? Assim fez Jesus Cristo por conhecer o abismo que a ignorância da verdade representa e a baliza de luz que significa o amor no caminho da evolução. Amor que nos faz esquecer o mal para somente nos lembrarmos do bem. Então, o maior exemplo que a gente pode ter foi a passagem de Jesus, que ele foi agredido, tanta coisa ruim aconteceu com ele, ele dando o amor, mas mesmo assim ele mostrou a outra face, ou seja, mostrar, não revidar com o mesmo mal que ele sofria, para que se construísse ponte, construísse o amor, se plantasse o amor. Ele ensinou dar chance para o outro e ele zerou no sentido de esquecer. Ele não ficou pontuando, pensando no mal que foi feito, na coisa ruim que o outro destinou para ele, trouxe para ele, o que foi feito com ele. Ele sempre pensou nas coisas, no potencial positivo das pessoas ali, dos espíritos, de toda a humanidade, né, de modo geral. Também coube a gente aqui uma tarefa de a gente colocar aspecto da ciência, né? Agora eu dou uma paradinha e vou falar uma questão da ciência. Então a ciência trata a memória de outras vidas como uma pesquisa científica. Então, se os senhores e as senhoritas, pessoal aí, pode procurar na internet, tem diversos estudos, diversos ensaios, diversos conhecimentos, diversas reportagens falando das pesquisas a respeito de vidas passadas. Então eu só trouxe uma aqui breve para a gente só elucidar como é que o mundo material, o mundo aqui nosso, que é não religioso, que não aceita as vidas passadas, não aceita a encarnação, ele está sendo sacudido por diversos acontecimentos. Então, olha só, eu separei umzinho aqui para a gente pensar. Uma das mais prestigiosas universidades públicas dos Estados Unidos, a Universidade de Virgínia, pesquisadores da área de saúde mental dedicam-se há décadas a desafiar os céticos. Então, uma série de pesquisas que eles vinham fazendo há tantos anos, eles concluíram determinadas coisas, que os céticos não querem aceitar, porque você sabe, tem o cético
que ele não acredita por sistema, e tem aquele cético que eu diria chamado que é fundamentalista, né? Que ele é tão negativo, que a verdade pode estar na frente dele, ele não vai aceitar como verdade, porque ele está profundamente condicionado a não aceitar. Aí isso é um problema dele espiritual, né? Mas vamos dar o seguinte aqui. Ali são estudados, entre outros casos, que ultrapassam os contornos da ciência convencional. Relatos sobre reencarnações, muitas deles submetidas à checagem. Resultados conclusivos não há, mas eles são no mínimo intrigantes. Eles dizem que não há conclusivo porque, vamos dizer assim, a ciência, o grande corpo acadêmico não tem coragem ainda de admitir, né? Então, enquanto eles no conjunto não têm a coragem de admitir a existência do espírito, do mundo espiritual e etc., eles dizem não conclusivo. Mas eles concordam e afirmam que são casos intrigantes e que dentro da lógica de raciocínio deles, dentro da formulação de pesquisa deles, eles não conseguem ter uma resposta. À frente da divisão de estudos da personalidade está o mais famoso pesquisador sobre o assunto, o já octogenário Ian Stevenson. Então, Ian Stevenson é um pesquisador dessa Universidade de Virgínia que esteve com ele diversos assuntos. Então, o professor Jim B. Baker, da Divisão de Estudos da Personalidade do Departamento de Psiquiatria da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, estuda e atende casos de depressão e outros distúrbios em crianças e adolescentes. Tem especial interesse por casos de crianças que alegam ter lembrança de vidas passadas. Nessa entrevista concedida por e-mail a Super, né, foi onde eu busquei essa informação, Tucker fala sobre as características mais frequentes desses relatos e os fatos que mais impressionaram. Aí o entrevistador pergunta a ele: quantos casos de crianças que alegam lembrança de vidas passadas o senhor já observou? Aí ele respondeu: tem mais de 2.500 casos. 2.500 casos registrados em nossos arquivos. Eu, pessoalmente, vi vários. Então, o próprio pesquisador ele viu vários. Quais são as principais características desses casos? Ou seja, o que é mais comum entre esses casos que ele observou? Aí ele fala: os casos geralmente envolvem crianças pequenas que dizem se lembrar de uma vida passada. Elas podem descrever a vida de um membro falecido da família ou um amigo da família, ou podem descrever a vida de um estranho num outro local. Outros fatos incluem marcas de nascença que combinam com os ferimentos do corpo da pessoa falecida, comportamento que parece ligados à vida anterior. Olha que interessante, né? Ele estudou essas crianças que falam que foi fulano, e muitas das vezes as próprias crianças que não têm uma ligação nenhuma física, vamos dizer assim, até marcas no seu corpo, relativo ao outro corpo da outra vida, elas trazem, né? Nós sabemos pela doutrina espírita que o espírito leva até mais ou menos os 7 anos de idade, se eu não estiver enganado, gente, me desculpe, para ele ficar maduro, né, encarnado de vez. Então, nesse processo de ajuste entre o espírito e o novo corpo material, ainda, em muitos casos, flui a personalidade da última encarnação, do espírito reencarnante. Por isso, desses acontecimentos todos aí. Há uma explicação para o fato de as lembranças ocorrerem principalmente durante a infância, né? É o que eu acabei de falar aqui, né? Na visão espírita. E aí o que ele diz? As crianças começam a fazer os seus relatos numa idade precoce, logo que começam a falar. Isso faz sentido, porque parecem ser a memória que elas carregam consigo desde a vida anterior. Então foi uma coisa que ele constatou, que nos casos a maioria via nessa questão.
E a Anete Guimarães, né, a espírita pesquisadora aí, ela tem um vídeo muito interessante que ela fala de pesquisas e ela explica até biologicamente e pela medicina como é que a formulação mental, etc., a formação dos neurônios, o cérebro, a constituição do cérebro, até os 7 anos. Por isso que essa memória, a memória do espírito ainda anterior é aflorada em diversos casos. Mas que uma coisa que a ciência observou, passado esse período, some tudo isso. E a maioria, a grande maioria dos casos, o próprio espírito, a própria criança, já nos seus 7, nos seus 8, 9, 10, não para cima e indo embora na fase adulta, esquece totalmente até dessas coisas que ocorreram, até dessas situações. Mas isso deixa todo mundo intrigante, não é? Todo cientista intrigante. Quais os tipos de evidência mais impressionaram o senhor? Aí ele falou, o que mais impressionou a ele, né? Aí ele vai relatar um caso, né? Ainda que seja mais forte a evidência, envolve declarações documentadas que algumas crianças tenham sido feitas, que se provaram verdadeiras em relação a uma pessoa que viveu a distância significativa. O Dr. Julian Grauer, pesquisador da Universidade da Tasmânia, na Austrália, ele tem um caso, né? Investigou um caso na Turquia no qual um garoto deu muitos detalhes sobre um homem que tinha vivido a 850 quilômetros e morrido a 50 anos antes do menino nascer. Ou seja, era impossível daquela criança ter tido um contato físico com ele, né? Aí ele fala, como médico, o senhor considera possível explicar esses relatos da perspectiva da ciência, né? Ele está falando até a respeito desse caso da Turquia, ou seja, o garoto, ele falou a personalidade, ele falou o nome, ele falou quem era, e etc. Disso tudo, quando eles foram lá checar, né? Quando foram lá investigar, conferiu que todo o relato do garoto era verdadeiro. Tudo que ele foi dito foi verdadeiro. E aí deixou todo mundo assombrado, né? Como que aquilo foi possível? Continuando, aí na resposta seguinte ele fala, em um desses casos é prova da reencarnação, isso é o médico que está falando, que aí ele não pode bater o martelo, né? Lembra disso? Tem um problema lá da academia. É um cético, e um cético pode sempre encontrar um ponto fraco em um ou outro caso. Isso acontece mesmo. O cético sempre vai pegar, mas ele foi lá, mas o tio contou, mas isso e aquilo, etc, 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 etc. Né? Eles sempre vão procurar um argumentozinho, geralmente fraco, né? Geralmente não resiste uma maior avaliação, mas eles colocam, etc, é o direito deles, com o objetivo de desacreditar, né? Mas aí ele fala assim, entretanto, como tudo, os casos mais significativos constituem um forte argumento de que algumas crianças parecem sim possuir memórias de vidas passadas. E ele, como um grande pesquisador, conclui isso. Parece sim haver, né, como ele diz aqui, parece possuir memória de vidas passadas. Olha só, gente, a porta foi aberta da ciência. A ciência está chegando lá, ok? Bom, meus irmãos, já foi dado grande tempo aqui para a gente. Eu agradeço a atenção de vocês. Espero que eu tenha colaborado para essas reflexões, para essa conversa. Lembrando aqui que ninguém é mestre, ninguém é guru do espiritismo. Todos nós somos aprendizes. Então, todos nós estamos nessa rumagem aqui. Agradeço muito o convite da casa, agradeço a atenção de todos vocês, que vocês possam ter um grande dia, um dia da semana muito bom, que a gente possa continuar no nosso trabalho em direção ao bem. Ok? Como manda o protocolo, né? Eu farei aqui agora a prece de encerramento e vamos dar continuidade ao nosso dia. Ok? Obrigado, senhores. Então vamos lá. Querido Mestre Jesus, agradeço ao Senhor por essa inspiração, por esse momento de reflexão, por esse estudo.
Peço, Senhor, que abençoe as nossas vidas, as vidas dessa instituição que nos recebeu, a vida de todas as pessoas que estão assistindo, das suas famílias, do seu meio, e que todos, Senhor, sintam motivados para dar prosseguimento na tarefa da sua autoiluminação, do seu conhecimento em direção a Deus, em direção ao nosso crescimento espiritual, para que um dia, Senhor, realmente possamos ter o amor pleno dentro de nós e assim refletirmos em todas as direções como luz. Mas no momento estamos distante disso e só te pedimos, Senhor, que nos ajude a enfrentar o mal que ainda existe dentro de nós e fazermos multiplicar as poucas virtudes que nós possuímos. E com a proteção de Deus, nós iremos chegar lá. Obrigado por tudo, que assim seja.